comida tá amassada, mas até o final do vídeo ela desamassa. Deixa eu baixar aqui o volume da minha lareira. Tem uma lareira ali atrás, ó, grande. A ideia é de a gente conseguir dar pesos e medidas certas, as medidas corretas, né? Para os nossos problemas, para os nossos medos, para os nossos desafios, certo? Eu não sei qual que é o teu problema aí hoje, não faço ideia do que você tá passando, mas, cara, provavelmente ele não é um grande problema quanto você imagina, né? Uma filosofia de vida que eu tento seguir quando eu tô enfrentando algum problema que eu considero que, cara, minha vida vai acabar e tal. Uma coisa que eu sempre penso é o seguinte, cara, daqui a 100 anos, tudo isso aqui que eu conheço, todas as pessoas que eu conheço, que eu convivo, que eu já conversei, a gente vai estar no mesmo lugar, debaixo da terra. Vai estar todo mundo morto, né? Claro, a ciência tem evoluído muito, mas eu não sei se eu quero ter a oportunidade de viver até os 123, né? Daqui a 100 anos eu estaria com 123, 124 anos. Eu acho que eu não quero muito isso. Mas essa é uma coisa que eu sempre trago pra mim quando eu tô passando por esses momentos mais difíceis, né? De algum problema que eu considero muito grande na minha vida e tal. Eu falo, cara, eu não preciso me preocupar tanto com isso quanto eu tô me preocupando agora, né? Porque, cara, esse problema não é um problema. Esse não é o tamanho real do problema no fim das contas, sabe? E é claro que não é questão de você negligenciar o teu problema, ignorar o teu problema e viver a tua vida. Não é isso. Mas é você entender que esse problema ele não é tão grande quanto você imagina. E uma coisa legal que eu sempre gosto de fazer é olhar para os meus problemas do passado, situações que eu vivi há 1, 2, 3 anos atrás ou há meses atrás e ver que eu consegui superar esse problema no fim das contas, sabe? Esse problema ele passou e hoje ele não é nada para mim. É um problema que parecia muito grande, parecia muito difícil, me gerava medo, mas que depois, quando eu superei esse problema, eu olhei para ele e falei, cara, que ridículo, né? Então, te dar um exemplo, eu tinha muito medo, por exemplo, de fazer reunião com os clientes. Então, nas primeiras reuniões que eu fazia, cara, eu tremia na base e tal, ficava nervoso, ansioso e tal. Cara, hoje eu faço reunião com os clientes muito tranquilo, tá? É claro que quando chega um cliente novo, um cliente maior, gera um certo medo. Mas aí eu lembro justamente desse cenário anterior, de que eu já passei por isso, e isso me deixa mais tranquilo. Então você precisa entender que os seus problemas provavelmente eles não têm esse tamanho, esse peso todo que você acha que eles têm. Então a ideia aqui é conseguir talvez passar para você essa percepção de que você precisa dar o tamanho, a medida e o peso certo para os seus problemas. Às vezes é só você conseguir se afastar um pouco do teu problema e ver que na verdade ele não é tão grande quanto você acha que ele é. Você está muito próximo dele, aí você acha que, cara, é gigantesco. Só que quando você se afasta um pouco dele, você fala, poxa, não, ele é pequeno, mas ele é até fofinho, né? Tenta visualizar isso. Eu acho que deve ter até alguma animação que retrata isso, né? Aquele problema gigantesco, assim, quando você está muito próximo dele, só que quando você se afasta, ele parece pequenininho. É como se fosse uma nuvem que está em cima de você, e aí você olha para o céu, assim, tá tudo preto, chovendo muito, mas você anda um pouquinho para frente, aquela nuvem fica para trás, e aí você consegue ver um céu azul, o sol finalmente, e você vê que aquele problema não era tão grande, era só uma nuvem que estava em cima da tua cabeça. Eu tô trazendo essas analogias aqui para você tentar visualizar um pouco isso, né? Me ajuda bastante a fazer isso para interpretar os meus problemas. Então a ideia é essa, conseguir interpretar o teu problema da maneira correta, tá? E pensar nas situações do passado que você já vivenciou e você vai ver que, cara, aquele problema que caraca, eu não imaginava que eu ia conseguir superar, eu superei. Então, se eu fiz isso com esse problema lá atrás, eu vou fazer a mesma coisa com esse problema aqui hoje. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. E uma coisa que me ajuda muito é pensar o seguinte, cara, esse problema aqui que eu tenho,
Já passou tanta gente por esse planeta Terra. Esse problema que eu tenho, cara, outras pessoas já tiveram também, e essas pessoas também superaram esses problemas. Então, eu não preciso me sentir tão pressionado por conta desse problema. Outras pessoas já passaram, já superaram esses problemas, eu sou mais uma pessoa. Então, eu também vou conseguir superar esse meu problema, sabe? Não é uma coisa fácil pensar dessa maneira. É uma coisa que eu tô sempre me relembrando de estar dando o peso, a medida certa para as coisas. É um exercício quase diário, né? E ele vem muito à tona justamente quando eu tenho algum problema para resolver. Então, assim, estou passando num momento da minha vida onde tive problemas no trabalho, tive problemas em relacionamentos, e pensar dessa maneira me traz uma tranquilidade muito grande de que é uma fase que vai passar. No fim das contas, tudo passa, sabe? Então eu não preciso me preocupar tanto com esse problema por conta disso. Mas é o que eu falei, não significa negligenciar o teu problema, ignorar ele e fingir que ele não existe. Não, você precisa muitas vezes pensar nesse teu problema, meditar sobre ele, para você conseguir seguir de maneira mais tranquila, de maneira mais leve. Porque a gente fica às vezes pensando no problema o tempo todo e a gente não busca uma solução para esse problema. E isso só vai fazer mal. Então uma coisa, acho que Marco Aurélio, alguma das meditações do Marco Aurélio, não sei se é dele mesmo, mas é uma frase que é a seguinte, ou se é um provérbio chinês, não vou lembrar, depois eu busco para saber direitinho. Mas é uma frase que é o seguinte: se você tem um problema e esse problema tem uma solução, você foca a tua atenção, a tua energia na solução do problema. Se esse teu problema não tem uma solução, então não tem por que você ficar pensando nesse problema. Simplesmente deixe ele de lado. Nesse caso, você precisa deixar ele de escanteio e seguir a tua vida. Então, ou você foca no teu problema para solucionar ele, ou você esquece ele. Existem problemas que não existem muitas soluções. Então, o que eu vou fazer? Realmente eu vou deixar ele de canto e vou buscar seguir a minha vida da melhor maneira possível. Então, essa é uma parada também que eu fico sempre pensando. Esse problema tem solução? Poxa, tem solução. Então, vamos focar na solução. A solução é essa. Maravilha. Então, foco na solução. Deixo de lado aquilo que não existe solução. E aí eu não fico me machucando pensando naquele problema o tempo todo, né? Porque, no fim das contas, só pensar no problema não resolve muita coisa. O objetivo é você focar na solução desse teu problema. Que aí sim vai fazer você avançar e superar o problema e você seguir a tua vida. Então, é mais uma troca de ideias aqui. Esse vídeo já está dando 8 minutos e 30, ou um pouco menos, né? Acho que eu vou cortar alguma coisa ou outra. Mas é tentar trocar essa ideia com você e falar, daqui a 100 anos, tudo isso que você está passando, todas essas pessoas que você está vivendo e que você conheceu, os lugares que você passou, sabe? Tudo isso vai ser esquecido, vai ter mudado, as pessoas vão estar ali já mortas, e então não dê tanta importância assim para as coisas que você está passando. Mas ao mesmo tempo é um equilíbrio, não significa negligenciar, acho que eu já repeti isso bastante vezes, mas é você saber dar o peso e a medida certa para as coisas, para os teus problemas. Se isso fez sentido para você, comenta aí, a gente vai trocando essa ideia. E aí a minha ideia aqui é trazer mais conteúdos nesse estilo, tentando trazer um pouco da minha experiência aí no meu auge dos 23 anos. Não sei, obviamente, né? É até meio soberbo dizer isso, né? Obviamente eu não sei de tudo, mas tentar compartilhar um pouco da minha experiência, um pouco da minha vivência. Acredito que isso pode ajudar outras pessoas a, a enxergar a vida de uma maneira diferente. Enfim, aí é legal sempre poder compartilhar um pouco de conhecimento. Não sei se eu tenho isso, mas enfim. Segue aí e a gente se vê no próximo vídeo.